Olá, sexto ano! O tema desta aula é fonologia. A fonologia é a parte da gramática que estuda o som das palavras. Veja, fono, som, logia, estudo. Nós vamos então estudar os fonemas das palavras. O que é fonema? O fonema é a menor unidade sonora da palavra. O fonema, ele se distingue, então, pela audição. Ele é percebido pela audição. Ao contrário da letra. A letra, ela é a representação escrita do fonema. E ela é percebida pela visão. O fonema, ele tem um traço distintivo, capaz de, então, provocar uma diferença de significação entre as palavras. Observe essas palavras: casa, cama, cada, capa. Esses fonemas que estão destacados, eu fui trocando os fonemas. Cada vez que eu fui trocando, eu fui provocando, então, diferença de significação. Então, esse é que é o traço distintivo sobre o qual eu lhes falei. O fonema, se ele é som, quando eu falo a gente só ouve um fonema. Então, quando eu falo pé, eu ouço dois fonemas. Cuidado para não confundir fonema com sílaba. A sílaba, ela é um agrupamento de fonemas. Ela é uma explosão de fonemas. O fonema, ele é som, mas nem todo som é fonema. Veja, esse barulho que eu provoquei agora, que eu produzi, ele não é fonema. Mas todo fonema é um som. Todo som produzido pelo aparelho fonador é um fonema. Os fonemas se classificam em vogal, semivogal ou consoante. Vogal: A, E, I, O, U. Esse fonema, ele sai livremente pela boca e não encontra o obstáculo. O A é mais aberto, o U é mais fechado, mas ambos, todos eles não encontram obstáculo quando saem pela boca. Veja, lua, lua. Eu tenho duas vogais, então eu tenho duas sílabas. Ameixa, ameixa. Eu tenho três vogais, então eu tenho três sílabas. Então, para você saber quantas sílabas tem a palavra, basta contar as vogais. Não existe sílaba sem vogal. Repetindo, a vogal é o centro da sílaba. Também temos a semivogal. Veja, vocês já estão acostumados com esse prefixo semi. Semi significa quase. Então, a semivogal é aquele fonema que é quase uma vogal. Esse prefixo, ele é muito usado no dia a dia. Por exemplo, seu pai chega à sua casa e diz: hoje eu trouxe uma pizza semi-pronta. Ela ainda não está pronta, está quase pronta. Sua mãe diz: eu prefiro legumes semi-cozidos. Ou seja, legumes que estão quase cozidos. Bom, então que fonemas são esses? As semivogais. São os fonemas I e U. Eles não formam sílaba sem a vogal, porque eles são muito fracos. Eles precisam do apoio de uma vogal para formar sílaba, porque a vogal é forte, ela apoia a semivogal. E a semivogal é fraquinha. Bom, olha esse exemplo. Série. Hoje eu vou ver uma série. Na fala, a gente fala tão depressa que esse I, ele é tão fraquinho que ele desaparece. Olha a outra palavra. Toureiro. Esse U e esse I
nessa palavra, eles são mais fracos, porque eles são pronunciados com menos intensidade perto da vogal, porque a vogal é a mais forte. A vogal aqui é o O e a vogal aqui é o E. Mas para formar a sílaba, a semivogal precisa da vogal. Bom, consoante. Consoante é ruído. São fonemas que, quando saem pela boca, encontram obstáculos. A língua, os dentes ou os lábios. Por exemplo, mãe, dente, lado. Aqui é consoante. Cravo, cravo, planos. Bom, nem sempre, gente, o número de fonema corresponde ao número de letras. Veja, nessa palavra ouro, eu tenho aqui ouro. Eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Mas nem sempre vai ser assim, veja. Hoje, eu tenho aqui 4 letras, mas eu só tenho 3 fonemas, porque esse H, no início desta palavra, ele não representa som, não representa fonema. Campo, eu tenho aqui 5 letras, mas eu só tenho 4 fonemas, porque o AM aqui, ele representa um dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho 2 letras para representar um único fonema. No caso aqui, o an. Carrossel, eu tenho 9 letras. 9 letras, olha. Mas vamos contar os fonemas? Carro. Então, aqui eu tenho apenas um fonema. Céu. Então, eu preciso de 2 letras para reproduzir o fonema S. E a palavra táxi. Na palavra táxi é o contrário, eu tenho menos letra que fonema, porque nessa palavra o fonema, a letra X representa o fonema X. Então, resumindo, o fonema é a menor unidade fonética, ou seja, sonora da palavra. O fonema, ele é percebido pela audição e ele é um som produzido pelo aparelho fonador. Para finalizar a nossa aula, eu vou cantar uma cantiga, uma canção infantil, e eu gostaria que na hora que eu estivesse cantando, vocês percebessem então a escolha dos fonemas, né, nessa canção. Pintinho amarelinho, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Veja, a combinação dos fonemas é que dá sonoridade e ritmo a essa canção. Então, a escolha dos fonemas é muito importante para o poeta conseguir dar melodia aos versos. É isso então, 6º ano, até a próxima aula.